1 João, capítulo de número 2, verso de número 18. 1 João, capítulo 2, verso de número 18. Deus abençoe os amados irmãos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a amada igreja de Cristo Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: filhinhos, já é essa a última hora. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos, exaltamos o teu nome, lhe glorificamos pelo teu cuidado. Ó Deus, com todo temor e com todo tremor e com toda reverência, me aproximo da tua presença, ó Deus, para fazer menção da tua palavra. Eis aqui a tua igreja, o teu povo. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tome a primazia neste lugar, tenha liberdade para falar conosco, para a glória do teu nome. Toma o teu assento, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluia. Está me ouvindo direitinho aí? Tá bom? Deus abençoe vocês, amém? Tendo em vista que aqui está bem pertinho do meu estado, uma divisa de estado, né? Eu acho que a Aimoré está do lado aqui, né? E a gente já pregou em algumas cidades aqui ao redor. E para mim é muita alegria mesmo. Como o pastor fez menção, amanhã nós estaremos indo para outro estado. Eu prefiro sem fundo, pastor. Para outro estado amanhã, em nome de Jesus Cristo. E prosseguindo, cooperando na obra de Deus. Mas quando eu estava me preparando para vir para cá, não em casa, mas já aqui, eu sonhei que eu estava pregando aqui nesse texto, entendeu? É 2 João 2, 18. Sonhei, deitei ali para poder tirar uma madórmia, ou 1 João 2, 18, para tirar uma madórmiazinha, e acabei sonhando que eu estava pregando nesse texto. Tendo em vista que geralmente quando eu deito na cama para dormir um pouquinho, quando não são perturbações espirituais, são pregações. Quando eu não estou pregando para um monte de gente no sonho, eu estou pregando para mim mesmo. Geralmente é por aí. Mas eu tenho uma palavra para poder cooperar aqui essa noite. Aqui em 1 João, capítulo de número 2, verso de número 18, um texto muito conhecido. O apóstolo diz assim: filhinhos, já é esta a última hora. Eu quero verbalizar aqui a respeito de algumas coisas que Deus tem posto em meu coração. Primeiramente, eu percebo a necessidade de pregar sobre o arrebatamento e sobre o objetivo maior da igreja, sobre o objetivo maior da pregação do Evangelho. O maior objetivo de pregar o Evangelho é preparar pessoas para entrar nos céus. O nosso ministério, o sacerdócio nos foi dado, a chamada nos foi concedida, a oportunidade nos é entregue por Deus, para que possamos preparar as pessoas para o arrebatamento, ou para o encontro ou a separação dessa terra, sendo guardados para o juízo de Deus pós a morte. E se a gente olhar para a igreja primitiva, para os irmãos de outrora, eles tinham esse zelo em preparar a irmandade, exortar, orientar, doutrinar a irmandade, para que eles pudessem estar atentos, focados ao arrebatamento e a possível volta de Cristo que há de ocorrer. Quando se fala sobre arrebatamento, sobre volta da pessoa de Jesus,
nós entendemos que Jesus teve dois ministérios: o ministério terreno e o ministério humano. Jesus é o cumprimento das profecias. Por sinal, Isaías é o profeta que mais verbalizou a respeito da vinda de Jesus. Isaías é conhecido como mini-bíblia, o livro de Isaías. E o profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico. É o profeta que mais fala do Messias, da manifestação de Yeshua, a Abashia do Cordeiro de Deus. Quando Isaías, profetizando cerca de 684 anos antes de Jesus nascer, Isaías já falava dos seus atributos, das suas características, de como seria o seu ministério terreno e de como seria a sua ascensão. O livro de Isaías também é conhecido como livro apocalíptico, tendo em vista que Isaías tem algumas visões metafísicas, transcendentais, e essas visões que são dadas por Deus ao profeta Isaías, ele é fiel em registrá-las e deixá-las seladas no sacrosanto livro para a nossa edificação. Quando eu falo que Isaías é chamado de mini-bíblia, eu quero que você entenda que a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem duas divisões, 39 livros que compõem o Velho Testamento, 27 livros que encabeçam o Novo Testamento. O profeta Isaías tem duas divisões, 39 profecias antes do Messias e 27 profecias período Messias e pós-Messias. O profeta Isaías, verbalizando certa feita, disse no capítulo 9, no versículo 6, da seguinte maneira: porque um menino vos nasceu, e um filho se nos deu natureza humana, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ele reinará para sempre sobre o trono de Davi, o seu pai, e o seu governo não terá fim. Isaías falou a respeito da natureza humana de Jesus, do seu nascimento, chamou de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus entre nós, Deus habitando no barro, fazendo presente no meio da humanidade. Depois que Isaías verbaliza a natureza humana e a natureza divina de Jesus, o mesmo profeta também é fiel, escrevendo no capítulo de número 53, verbalizando da seguinte forma: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço forte do Senhor, porque subia de uma terra seca, que não tinha aparência e nem formosura, e beleza alguma vimos nele para que o desejássemos, mas contudo pareceu bem a ele ser moído pelas nossas transgressões. Isaías está falando da manifestação do seu ministério terreno, falando do seu caminho, da sua trajetória até o Gólgota. Isaías está falando do seu sofrimento no madeiro e falando da sua morte na cruz do Calvário. Mas o mesmo profeta Isaías também fez questão de dizer que a luz resplandece e que nasce um novo dia. Isaías está falando da sua ressurreição, da volta de Jesus na terra após ficar morto. Mas antes da sua morte, Jesus nasce em Nazaré. É anunciado, nasce em Belém, levado para Nazaré, criado na casa de Maria, na casa de José. Jesus cresce dentro de um contexto geográfico e social no norte de Jerusalém. Jerusalém é uma junção de palavras. Jeru é um sufixo, Salém é um prefixo. Jeru é uma cidade, Jeru é cidade, Salém quer dizer paz, Jerusalém quer dizer cidade da paz. Daqui a pouco começa a pregar. A Bíblia diz que Jesus nasce em Nazaré. Jesus é criado em Nazaré. Nazaré está no norte de Jerusalém. Jesus sobe de Nazaré para cumprir a profecia que ele vinha de uma terra seca, que não tinha aparência e nem formosura. Ele vem do norte. Quando ele sobe do norte, Jesus começa a fazer milagres. O primeiro milagre que Jesus faz é em Canaã da Galileia, transformando a água em vinho, no Evangelho de João, no capítulo 2. O segundo milagre, Jesus prega para Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3. O terceiro milagre, Jesus fala com a mulher samaritana, próximo ao poço de Sicar, e diz para ela que ele é a fonte de água viva. No capítulo 5, Jesus está entrando em Betânia, passa na porta das ovelhas, cura um homem que tinha 38 anos, que se achava à beira do tanque. Jesus começa a subir, começa a multiplicar pão, multiplicar peixe, dá visão para cego, dá fala para mudo, dá audição para surdo, e o ministério de Jesus toma uma força muito grande.
porque ele não somente pregava, ele pregava e os milagres aconteciam, as evidências, elas eram perceptíveis no seu ministério, sendo ele o próprio Deus encarnado. Como o apóstolo Paulo disse que sendo ele Deus, ele não usurpou o ser como Deus, antes esvaziou-se a si mesmo de toda a sua glória e foi humilde até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus então no seu ministério terreno, operando maravilhas, dando visão para cego, dando fala para mudo, audição para surdo, fazendo paralítico andar, multiplicando pão, multiplicando peixe, acalmando o mar, acalmando o vento, andando sobre as águas, expulsando o demônio. Jesus agregou-se a ele discípulos e apóstolos. Quando eu falo de discípulos, eu quero que você entenda que o termo discípulo é dado para alguém que aprende de outro alguém. Quando eu ensino alguém alguma coisa, ele pode dizer que é o meu discípulo, eu posso verbalizar dizendo que discipulei aquela pessoa. Então eles eram discípulos de Jesus, porque aprenderam com o mestre. O termo apóstolo é dado para aqueles que viram Jesus. Apostolado é aquele que andou ao lado, apóstolo é aquele que viu Jesus. Quero que você entenda que aqueles homens agora, eles conseguem 2 títulos que são memoráveis. O primeiro título de discípulo, porque foram discipulados pelo mestre, ouviram Jesus, aprenderam de Jesus, conviveram com Jesus. O segundo título, o título de apostolado, porque andaram do lado de Jesus, conviveram com Jesus, comeram com Jesus, andaram de barco com Jesus, dormiram no lugar com Jesus, receberam o título de apóstolo. Então esses homens são discípulos e apóstolos de Yeshua, carregados de autoridade, porque Jesus assoprou sobre eles e falou: eu vos dou poder para que em meu nome expulse os demônios, para que em meu nome cure os enfermos, para que tomando alguma coisa mortífera não vos faça dano algum. Eu vos dou poder para que vocês fiquem ricos no meu nome. Eu vos dou poder para que vocês mandem nas convenções no meu nome. Eu vos dou poder para que vocês façam política no meu nome. Eu vos dou poder para que vocês façam fama no meu nome. Não, eu vos dou poder para que vocês expulsem os demônios, para que vocês curem os enfermos. Eu não vos dou poder para ensoberbecer, para que vocês achem que são melhores que os outros, mas eu vos dou poder para que vocês curem os enfermos. Eu não vos dou poder para que vocês se tornem estrelas. Eu vos dou poder para que vocês sirvam a igreja. Eu não vos dou poder para que vocês conquistem status, fama, mídia. Eu vos dou poder para que o meu nome seja glorificado por intermédio da vida de vocês. Quero que vocês entendam algo aqui rapidamente na noite de hoje. Eu quero que você entenda que Jesus delegou poder para aqueles discípulos e apóstolos. Quando se fala de apóstolo, é algo que dá um nó na minha cabeça, porque Paulo é considerado apóstolo porque ele viu Jesus caminho de Damasco. Paulo disse: se eu não sou apóstolo para outro, para vós outros sou, ó Corinto, ó glória. Não vi eu o Senhor no caminho de Damasco. Então eu entendo que apóstolo é quem viu Jesus. Apóstolo é quem conviveu com Jesus. Só que o pessoal não tá mais contentando em ser pastor. Não contenta, irmão. Não faz o serviço de pastor, já quer ser apóstolo. Não faz o serviço de apóstolo, já quer ser semideus. Sabe o que está acontecendo? Essa geração briga por uma nomenclatura, mas não briga para defender a cruz do Calvário. Essa geração briga para ser conhecida, mas não briga para fazer o evangelho conhecido. Essa geração, ela se retalha, ela se alfineta. Eu vou pregar, ela se tumultua, ela se persegue. Eu sei que esse negócio vai espalhar, irmão. Eu sei que tudo que eu falo, alguém conta, alguém espalha, alguém publica. Mas goste você ou não, a igreja não é tua, você não é dono dela. O dono da igreja se chama Jesus de Nazaré. Goste você ou não, o bispo, o apóstolo, o reverendo, Deus se quer de joelho de madrugada. Aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Sabe, querido, Jesus deu poder para ele. Jesus falou: eu vos dou poder. Eu vos dou poder para ungir a rosa. Eu vos dou poder para ungir a vassoura. Eu vos dou poder para poder ungir envelope. Eu vos dou poder para dar óleo ungido. Eu vos dou poder para ungir chave de carro. Eu vos dou poder para ungir casa. Eu vos dou poder para ungir carteira de habilitação. Não, eu vos dou poder para que cure os enfermos, para que expulse os demônios. Eu vos dou poder para poder tirar oferta, para poder levantar oferta de carro, casa, fazenda, moto. Não, eu vos dou poder para pregar o evangelho, para curar os enfermos. Eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpião. Vem comigo, por favor. Abaracéria Deribaravácia Laravassúria. Jesus então, obrigado. Jesus agregou assim discípulos. Eu gosto de me ouvir pregando, que eu vou convertendo. Vou ficar mais. Essas luzes aqui que estão me deixando meio. Estou muito acostumado com essas luzes na minha cara. Assim, eu só uma fumaça na minha cara. Eu falei: Jesus, Nazaré, essa fumaça na minha cara aqui. Eu estou acostumando com tudo para me poder pregar o evangelho. Para mim pregar o evangelho, eu estou acostumando com tudo. Obrigado, pastor. Eles falam que eu sou um pregador mais quadradão, mais antigo. Mas eu quero ser antigo e subir para os céus. Jesus então agregou assim discípulos e apóstolos. Discípulos porque aprenderam com o mestre. Tem gente querendo ensinar sem primeiro aprender. Deixa eu falar, né? Eles eram discípulos e apóstolos. Discípulos porque aprenderam com o mestre. Apóstolos porque andaram com o mestre, conviveram com o mestre, construíram um relacionamento interpessoal com Jesus. Jesus tinha empatia por eles e eles tinham empatia por Jesus. Jesus se identificou com eles e eles aceitaram a doutrina de Jesus. Tanto que aceitaram a doutrina de Jesus, que eles falavam como Jesus, eles vestiam como Jesus, eles andavam como Jesus. Quando Jesus estava no Getsêmani orando, e quando foi ser preso por indicação de Judas, o tesoureiro, Jesus estava naquela última oração. Quando os soldados romanos chegaram para manietar o mestre, eles não conseguiram reconhecer quem era Jesus, porque os discípulos vestiam igual mestre, os discípulos falavam igual mestre, porque geralmente é assim: você fala igual quem te influencia, você veste igual quem te influencia. Se a piriguete te influencia, você veste igual ela, oh glória. Se a fanqueira te influencia, você veste igual ela. Se a mulher do mundo te influencia, você anda igual ela. Se quem te influencia é o jogador de futebol, você anda igual ele. Se quem te influencia é o pagodeiro, você anda igual ele. Mas se quem te influencia é a Bíblia, você anda igual a Bíblia, oh glória. Se quem te influencia é a palavra, você veste igual a palavra, você fala igual a palavra, oh glória. Sabe por que tem crente tatuando? Porque quem manda na vida dele é o mundo, porque o mundo influencia, porque o mundo molda o caráter dele. Você já viu como é que a gente é mundano? Você já viu como é que essa geração é fraca? Essa geração é bibelô de igreja, é uma geração minada, é uma geração apática, anêmica. Se eu pregar tudo o que Deus manda, essas cadeiras ficam vazias. Se eu pregar tudo que Deus manda, as igrejas me proíbem de entrar. Se eu pregar tudo que Deus manda, as convenções fecham, abrem o braço e falam: aqui ele não prega, aqui ele não fala. Se eu começar a falar de igreja sendo deixada de pai para filho, se eu começar a falar de adultério no altar, de prostituição, de imoralidade, de pilantragem, não me aceitam. Essa geração, ela não suporta a verdade, ela não suporta ela não suporta a palavra. Eu quero que você entenda algo aqui:
Essa noite você não vai colocar dedo de profeta em ninguém. Essa noite você não vai agarrar no zinco. Essa noite você não vai rodopiar, não vai plantar bananeira. Essa noite você não vai correr de um pé só. Essa noite você vai ficar sentado, centrado, ouvindo Deus falar, e vai voltar para casa falando: eu quero ser mais crente, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais limpo, eu quero comando da sébia, eu quero aproximar mais de Deus. Alabadácia. É uma geração que não tem resistência. É uma geração que não tem estrutura. É uma geração que não suporta a palavra. Vem comigo, por favor. Já tem muro de ferro dentro do estado de Minas. Já tem cidade que não posso voltar mais. Mas não é porque eu pequei. Não. Já não posso voltar mais. Não é porque eu sou caro. Não é porque eu sou caro. Não é porque eu troquei de mulher. Porque eu não troquei de mulher. Não é por isso. Não é porque eu tenho treta. Porque eu não tenho treta. Não. É porque a gente bate muito pesado. Porque a gente fala a verdade. Porque eu quero que você entenda. Sabe qual é a tática do diabo hoje? A tática do diabo é: não constranja para ficar na igreja. Fica na igreja em pecado e não sobe com a igreja. Fica na igreja em adultério e não sobe com a igreja. O que adianta estar na igreja e não subir com a igreja? Deus não quer que você encha a igreja. Deus quer que você venha povoar o céu. Deus não está preocupado com você assentado aqui na terra. Deus quer o teu nome escrito lá na glória para adorar. Andou por aí andei. Eles eram discípulos e apóstolos de Jesus. Discípulos porque aprenderam com o mestre. Porque eles que não esquecem, aprenderam. Eles foram pedagogicamente doutrinados, ensinados. Eles ouviram no pé do ouvido para depois falar. Eles aprenderam para depois ensinar. Primeiro, discípulos, porque aprenderam com o mestre. Segundo, apóstolo, porque eles eram testemunhas oculares de que Jesus é Deus, andaram com ele, viram os milagres de Jesus. Esses homens que se tornaram discípulos e apóstolos de Jesus Cristo, que receberam poder de Yeshua, quando ele assoprou sobre eles receberam poder para poder pregar o evangelho, receberam poder para poder anunciar o reino, para colocar em liberdade os cativos. Certa feita os discípulos voltaram gavando, porque os demônios sujeitavam a eles. Quem lembra disso? Eles voltaram gavando e chegaram para Jesus e falaram assim: os demônios sujeitam a nós. Jesus falou assim: alegrai antes por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Sabe o que Jesus está falando? Para de gavar o que você está fazendo na obra e cuida da sua salvação. Oh, glória. Para de gavar o que você está fazendo e cuida para você não perder gente. Por que está essa bobeirada? Por que está essa palhaçada? Estou aqui no monte orando por você. Estou em jejum por tua vida. Estou aqui buscando por você. Estou aqui consagrando por você. Irmão, por que essa palhaçada? Estou aqui no aeroporto tal. Estou aqui tomando um açaí com um missionário tal. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar Deus. Para de fazer turismo com dinheiro da obra. Para de desfilar na América com dinheiro da igreja. Para de ostentar com dinheiro da Bíblia. Deus é santo. A casa vai cair. Deus vai passar a igreja limpo. Vai vir o juízo sobre a igreja. Por um lado, eu estou muito feliz com o governo implantado nesta nação, tendo em vista que eu votei, pedi voto. Vermelho para mim, só a toalha que eu estou enxugando com ela. Ai, Jesus. Mas vamos lá. Mas é um governo que tem trago estabilidade financeira. A gente percebe que tem tudo para avançar. Eu estava pensando comigo hoje. O que nós não podemos é entrar no apogeu. Descansar porque a prosperidade vai chegar. Porque ela vai chegar. O Brasil vai mudar, eu acredito. Eu acredito que é uma mudança muito grande para o Brasil.
E muita gente achava que a perseguição que a igreja passaria seria uma perseguição econômica. Não. Financeiramente ela está, já viu? Porcelanato. Vamos lá, deixa isso pra lá. Vamos lá. Então eles eram discípulos e apóstolos. Discípulos porque andaram com Jesus. Apóstolos, ou apóstolo porque andaram com Jesus. Discípulos porque aprenderam com Jesus. Jesus sopra sobre eles e dá autoridade para que eles expulsem os demônios, para que eles curem os enfermos. Jesus envia, eles são a igreja, a primeira igreja. Quando Jesus é perseguido, é preso, manietado, quando ele passa pela via dolorosa, oh glória, você ainda lembra da via dolorosa? Você ainda sente alguma coisa quando fala da via dolorosa? Você consegue imaginar Jesus com a cruz pesada, chicote batendo nas costas, o rosto ferido, a face ferida, manquejando pelas ruas de Jerusalém, o sangue pingando, uma madeira, uma cruz pesada nas costas, cambaleando, indo sentido Gólgota. Quando Jesus está na via dolorosa, os seus discípulos vão dispersar, eles vão espalhar. Entre os discípulos que espalham, cumprem uma profecia que Jesus liberou sobre Pedro. Pedro nega o Senhor 3 vezes, segundo o que o próprio Jesus havia dito que Pedro negaria. A Bíblia diz que Jesus agora é morto, é crucificado, é morto, é sepultado no sepulcro virgem, dado por José de Arimateia. José de Arimateia era um bom político da época. No 3º dia, as Marias vão até o túmulo para poder ungir o corpo com unguento. E quando elas estão indo até o túmulo, elas falam: quem há de nos remover a pedra? Porque a pedra é muito grande. Mas quando elas chegam, a Bíblia diz assim: a pedra já estava removida, oh glória, e o anjo estava sentado sobre a pedra, oh glória. E elas dizem: jardineiro, levaste o corpo de Jesus? E quando elas estavam lamentando com o anjo, Jesus verbaliza e diz: mulher, porque buscai entre os mortos aquele que vive? Eu já ressuscitei, como diz as escrituras. Volta e anuncia. Ela sai correndo, entrando na cidade, dizendo que Jesus está ressuscitado. A Bíblia diz que Jesus agora 3 dias leva para voltar no corpo físico na terra de Jerusalém. Passados 3 dias, Jesus aparece uma vez mais, passa pela parede para testificar para Tomé. A mão furada, o lado aberto, a cabeça marcada, o corpo marcado pelo chicote. Tomé e os discípulos estão dentro da sinagoga reunidos, possuídos de tristeza, porque o mestre havia sido preso e executado. 2 discípulos caminho de Emaús, um chamado Cleópatra, já tinha tido a experiência de ver Jesus caminho de Emaús. Jesus aparece para os 2 discípulos caminho de Emaús primeiro e diz para ele: de que tratais pelo caminho? E eles falaram: porventura és tu peregrino em Jerusalém? Porventura tu não sabe a respeito de Jesus de Nazaré, varão valoroso, poderoso em obra? Nós achávamos que ele ia redimir Jerusalém, mas já faz 3 dias que ele morreu. Alguém diz que ele ressuscitou, mas nós nada vimos. Jesus olha e diz: ó nércios e tardos de coração para compreender o que diz a Escritura acerca do Filho de Deus. Era necessário que ele morresse e ressuscitasse. Jesus finge que vai sair. Eles convidam Jesus, Jesus entra na casa, parte o pão, desaparece. Eles dizem: Jesus está vivo. Eles voltam para a cidade anunciando que Jesus está vivo. Quando eles anunciam, os discípulos ainda têm dúvida. Maria também já havia dito. Tomé diz para Pedro: eu só acredito se eu ver, se eu tocar na chaga, se eu ver o lado aberto, aí eu acredito que ele está vivo. Aí eu creio que ele está vivo. A parede é de pedra, me imagino do tamanho desse tapete, mais ou menos, a largura da pedra. Os discípulos estão reunidos dentro da casa, conversando, na beira do fogo. Jesus agora vem e passa pela parede, oh glória, atravessa a parede. Jesus atravessa. Eu fico rindo, irmão, porque não tem como alguém desviar sabendo que ele é Deus. Como é que pode? Para onde irei eu se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Oh glória, oh glória. Jesus atravessa a parede, passa pela parede, chega do outro lado e fala: Shalom Adonai, paz seja convosco.
Jesus vai até Tomé e fala: Tomé, olha aqui a mão furada, olha aqui o lado aberto. Quando Tomé olha, Tomé vê a chaga, o lado rasgado, vê a mão com buraco, vê a cabeça marcada, vê as costas marcadas. E é isso que o diabo tem que engolir. Jesus estava marcado, mas estava vivo. A mão furada, mas vivo. A cabeça marcada, mais vivo. As costas chicoteadas, mais vivo. Porque cicatriz não é sinônimo de morte. Cicatriz é sinônimo de alguém que passou por uma peleja, mas permanece de pé. Eu declaro que essa noite, que a sua cicatriz vai servir de experiência. Você vai chegar do outro lado marcado, machucado, ferido, mas vai chegar de pé glorificando a Deus. Oh glória, eu declaro que essa noite, que as marcas que você traz servem de testificação de que você anda com Deus e que Deus habita em tua vida e que o Espírito Santo te capacita, o Espírito Santo te orienta. Já vou pregar, vem comigo por favor. Quando Jesus aparece para os seus discípulos, ele fica cerca de 40 dias na terra. Ele sobe assunto aos céus diante de mais de 500 pessoas. Primeiro ele come, ele bebe, ele comunga com os discípulos. Depois ele sobe para os céus e diz: eu vou para o meu Pai, eu vou para o vosso Pai, eu vou vos preparar lugar e depois voltarei para vos levar para junto de mim. Mas antes dele subir, no capítulo de número 24 do Evangelho de Mateus, Jesus está saindo do templo e os discípulos encabulados com a estrutura do templo, encabulados com a beleza do templo, porque o que mais tem é gente adorando o templo aqui no Brasil. O que mais tem é gente adorando adorando obra arquitetônica no Brasil. O que mais tem é gente adorando estrutura arquitetônica no Brasil. É grande templo, oh glória, é templo dos anjos, é templo de Salomão, esquecendo de ajudar a viúva, esquecendo de ajudar o órfão, esquecendo de pregar o evangelho nos velados, esquecendo de anunciar que Deus é grande. Irmão, nada contra você ter uma estrutura grande para grandes eventos, mas a prioridade da igreja não é enriquecer na terra. A prioridade da igreja é enriquecer o céu com a alma. A prioridade da igreja não é conquistar a terra. A prioridade da igreja é anunciar a terra que já foi conquistada. A prioridade da igreja não é comprar carro. A prioridade da igreja é anunciar o evangelho, a palavra, a verdade. A prioridade da igreja não é enriquecer ninguém. A prioridade da igreja é libertar quem está em pecado. Evangelho não é fonte de renda. Evangelho não foi feito para enriquecer homem e mulher. Evangelho foi feito para anunciar que há salvação, que a vida após a morte vai doer em alguém. Vai doer em alguém, e se estiver doendo você vai glorificando, mas por favor glorifica sabendo que o Pai ainda fala, que o Pai ainda é o dono da igreja. Essa briga para ver quem tem o templo maior, essa briga para ver quem tem a convenção maior, essa briga para poder ser tesoureiro, essa briga para ser presidente de campo, essa briga para ser ministro, essa briga para ser bispo, bispa, apóstolo, apóstola, pastor, pastora, essa briga para galgar posição. Eu quero que você entenda algo aqui essa noite. Certa feita os discípulos falou: quem é o maior aqui, Senhor? Quem é o maior dentre nós? Quem é o maior? Oh glória, porque esse negócio de querer ser o maior não é de agora não. Esse negócio de querer ser o maior é de muito tempo. Esse espírito de querer ser grande não chegou agora não, é desde a época do mundo espiritual. Porque o que fez Lucifer pecar contra Deus foi uma mania de grandeza. O que fez Nabucodonosor comer capim foi a mania de grandeza. O que fez Herodes ser comido por bicho foi a mania de grandeza. Só que essa noite aqui nesse congresso eu quero declarar que quem é grande é Deus, quem é poderoso é Deus, quem é digno de glória é Deus, quem é exaltado é Deus, quem é glorificado é Deus. A primazia pertence a Deus, a glória pertence a Deus, o louvor pertence a Deus, Barra de São Francisco pertence a Deus. Essa noite eu declaro que os demônios nos cantos, nos guetos, nos becos, o demônio da idolatria, da imoralidade, da magia negra, da macumbaria, toda obra contrária não prevalecerá. Essa noite eu declaro que a mão de Deus estende sobre essa cidade, sobre esse distrito e município. Essa noite eu declaro que existe uma autoridade grande chamada Deus olhando para a terra, porque a igreja está concentrada em torno da palavra.
Eles falaram: quem é o maior? Jesus falou assim: o maior é o que serve. Quem quer ser o maior, sirva. Quem quer ser o maior, sirva. Comece a esmerilar a vida em favor do outro. Comece a investir tempo para ajudar o outro. Comece a cooperar. Quer ser grande? Coopera. Quer ser grande? Carrega cadeira. Quer ser grande? Varre igreja. Quer ser grande? Prega na rua. Quer ser grande? Entrega folheto. Porque ser grande não é ter like. Ser grande é ter galardão na glória. Porque ser grande não é ter curtida. Ser grande é ser conhecido como homem de Deus e mulher de Deus. Outra coisa que me está me preocupando: essa corrida pela fama, esse desejo de ser famoso, gente querendo pregar para ser famosa, gente querendo cantar para ser famoso. Queridão, queridona, igreja não é lugar de promover homem. Igreja é lugar de glorificar o nome de Deus, de exaltar a Deus. Se Deus quiser assoprar o teu nome, Ele assopra. Se Ele não quiser, não assopra. Vamos lá. Esses discípulos e apóstolos, antes da ascensão, Jesus falou algo tremendo com eles. Olha o que Jesus falou com eles. Eles estavam saindo do templo, maravilhados com a obra, maravilhados com a estrutura do templo. 24 de Mateus. E mostraram para Jesus a estrutura do templo. Jesus falou assim: ó, vede, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha o que Jesus falou: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí os discípulos chamaram Jesus no particular e falaram: mestre, quando é que acontecerão essas coisas? E quais são os sinais da sua vinda? Aí Jesus falou algumas coisas que a gente esquece. Primeiro falou assim: olhai para a figueira, olhai para Jerusalém. Depois ele diz: porque nos últimos dias levantar-se-á nação contra nação. Tem levantado ou não? Reino contra reino. Tem ou não tem reino levantado? Haverá pestes em vários lugares. Tem peste ou não tem? Gripe aviária, sarampo, ebola, AIDS, tanta peste. Arruma uma cura para um negócio, surge outro pior. Haverá terremotos em vários lugares. Minas tremeu. O meu estado é um estado que geograficamente, pela cartografia do Brasil, é impossível tremer. O Brasil também, pela lógica cartográfica, não treme. Porque o Brasil está no meio de uma grande placa tectônica. Não está no encontro das placas tectônicas. Só que Deus fez tremer o estado de Minas, um lugar que não é banhado pelo mar. 3,8 na escala Richter. Terremotos. Jesus falou assim: que nos últimos dias levantar-se-ia pai contra filho. Sim ou não? Inúmeros casos de pai estuprando filho, filho espancando pai, filho batendo mãe, filho ameaçando mãe, mãe matando filho. Oh, Jesus de Nazaré, acorda, igreja. Mãe cortando o órgão do filho. Oh, de Camarsébia. Pai tendo ato sexual com filha. Nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é o pecado que não gera constrangimento. Iniquidade é aquele pecado que já está cauterizado, pastor. É aquele pecado que não traz vergonha mais. Aumentou a iniquidade ou não aumentou? As pessoas estão dando nuas na rua. Nuas. Iniquidade, elas não têm vergonha de mostrar o corpo. E na igreja também tem gente pelada. Por se multiplicar a iniquidade, homem beijando homem, mulher beijando mulher. Imagina como é que Deus vê dois barbados beijando. Imagina como é que Deus vê duas mulheres beijando. Imagina como
qual o sentimento que ele tem? Ele que é santo, ele que é Senhor, ele que é Deus. Imagina como é que Deus olha e como ele vê dois homens andando de mão dada, afrontando a ele. Imagina como é que Deus vê a criatura pervertendo o habitat natural com a mulher e coabitando homem com homem, trazendo sobre si a sentença divina. E qual é a sentença divina? Enfermidades inflamando, iniquidade aumenta, enfermidade aumenta. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os tempos são difíceis, não são? Existe aí um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Jesus falou assim: quando este evangelho for pregado, então se virá o fim. Qual evangelho? Este evangelho aqui. Este evangelho não é o outro evangelho. Qual é o outro evangelho? O outro evangelho é aquele que se opõe ao evangelho de Jesus. Em Mateus capítulo 6, verso número 33, está escrito assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Olha como é que esse texto, ele virou uma heresia no Brasil. Esse texto é um texto que é usado para poder semear a heresia. Os hereges gostam desse texto, porque o texto no original diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, quais são as coisas? Jesus falou com os discípulos assim: olhai para as aves do céu, elas não juntam, não fiam em celeiro, contudo não lhes falta o que comer. Olhai para os lírios do campo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória vestiu como eles. Quanto mais vós, homens de pouca fé. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Jesus nunca falou as demais coisas, as outras coisas, tudo será acrescentado. Quais são as coisas que seriam acrescentadas? Que eu estou dizendo, acrescentado vai ser vestir, comer. Eu vou cuidar de vocês vão comer e vestir. Então alguém pega esse texto e dentro e fora do contexto cria uma heresia, porque texto fora do contexto é pretexto para heresia. Aí eles começam a pregar a teologia da prosperidade. Se você buscar o reino de Deus, tudo vai ser acrescentado. Você vai ter casa nova, carro novo, moto, avião. Mas é mentira. Jesus nunca prometeu carro, Jesus nunca prometeu casa, Jesus nunca prometeu riqueza, Jesus nunca prometeu um apogeu na terra. Mas Jesus prometeu que aquele que fugir do adultério, aquele que fugir do pecado, aquele que fugir da imoralidade, aquele que andar em santidade, aquele que tiver temor diante dele, aquele que arrepender da prática pecaminosa, esse entrará no reino de Deus e morará com ele na glória. Entenda o que eu vou dizer, que essa noite, em nome de Jesus Cristo, Jesus nunca negociou com o homem. Jesus é Deus e não negocia com o homem. Ele é Senhor, ele manda, ele não pede. E o mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Vamos lá, já vou andando já, tá? Já vou andando e já estou terminando a minha oportunidade. Só que não. Vamos lá, rapidinho. Hoje, amanhã eu acho que o fogo cai amanhã. Conheço os companheiros que vão passar aqui. São pessoas de Deus. É um ministério diferente do meu. Meu ministério é isso aí mesmo. É uma pá e uma enxada. Então já me convidaram sabendo que meu ministério é assim. Eu não vou mudar para poder, né? Eu não vou ficar aqui, porque não. Eu vou pregar normal. Meu ministério é assim. Amanhã vocês arredam a cadeira, vocês podem rodopiar. Só que hoje, fecha os seus olhos. Hoje você larga a mulher que não é tua. Hoje você deixa de dormir com teu namorado. Hoje você arrepende do pecado. Olá, machúria, oh glória. Amanhã tu roda. Hoje você arrepende da pornografia na internet.
Amanhã tu roda. Hoje você arrepende da foto sensual mordendo a boquinha. Amanhã tu roda. Hoje você arrepende de roubar o dízimo e roubar a oferta. Amanhã tu roda. Hoje você arrepende de pagar de gatinha na cidade. Porque hoje a casa vai cair para Satanás. E Deus vai mostrar que é o teu pastor e bispo da tua alma. O interessante é que eu sonhei com essa quantidade de gente. Deixa eu te contar um negócio. Eu não preciso criar subrefúgio para tomar tempo na mensagem. Se eu quiser aqui pregar 4, 5 horas, eu prego 4, 5 horas rindo. Se eu estou falando que eu sonhei, é porque eu sonhei. E eu perguntei, Deus, mas como assim? Aí Deus me fez recordar, sabe de quê? De quando Jesus estava pregando certa feita. Ele falou, aquele que não comer da minha carne e aquele que não beber do meu sangue, esse tal não tem parte comigo. E quando a mensagem ficou dura, o povo começou a ir embora, porque alguém já falou, não vou lá não que ele só bate, não vou lá não que é só pancada, está chamando a mensagem a mesma, é só bater, só sabe bater na igreja, a igreja não precisa apanhar. Só que o dono da igreja mandou te avisar a língua do inferno. Ele fala com a noiva o que ela precisa, não o que ela quer. E o que a noiva precisa hoje não é de mel, o que a noiva precisa é de azeite, para arrancar a casca da ferida e trazer a alma viva para a glória do nome do Cordeiro. Amor. Quando Jesus estava pregando certa feita, e quando ele disse, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, esse tá, as periguetes não gostam dessa mensagem, as fanqueiras da igreja não gostam, as venenosas que andam com a saia coninho, que anda e a saia sobe, não gosta, o pessoal que dorme com a namorada não gosta, o pessoal que toma cerveja sem álcool, que trai a mulher, que tem amante, não gosta. Mas gostando ou não, a mensagem vai ser pregada. Se eu não entrar na tua igreja, o meu vídeo chega no celular do teu membro. Se eu não pregar na tua convenção, o teu membro me vê na rede social, porque Deus tem pressa de falar com a igreja. Eu perguntei, Deus, por que os vídeos estão correndo por aí? Sabe o que Deus me disse? Onde você não entra, sua voz chega. Onde o homem te para, eu te envio, oh glória. Você não vai fisicamente, mas a voz está ecoando, a palavra está sendo pregada, o povo está ouvindo, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus quer te libertar. Jesus diz assim, quem não comer da minha carne, já vou voltar para a mensagem, e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí o povo começou a ir embora, porque a mensagem ficou dura. Toda vez que chama para o compromisso, a igreja esvazia. Toda igreja que chama para responsabilidade esvazia. Toda igreja que chama para o compromisso, ela fica vazia. Escuta, labraçude avassa. Toda igreja que prega santidade, ela fica vazia. Toda igreja que fala sobre o pecado, ela fica vazia. Toda igreja que exige horário, tempo, ou glória, que pede roupa comportada,
desocupada, ela fica vazia. Toda igreja que combate a imoralidade, ela fica vazia. Oh glória, por quê? Porque o povo tem comichão nos ouvidos, oh glória. Porque o povo não suporta a sã doutrina. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Eu tenho a palavra, irmão. Eu estou aqui rodeando, mas Deus me deu uma palavra. Eu estava dormindo, Deus falou, vou te dar uma palavra. Prega lá a palavra que eu vou te dar. Eu vou pregando devagarzinho, irmão. Mas quando Jesus falou assim, aquele que não comer da minha carne e que não beber do meu sangue, esse tal não tem parte comigo, o povo começou a sair na tangente. Aí o diácono Pedro falou, Senhor, o povo está indo embora. Muda a mensagem para o povo ficar. O que mais tem é gente dizendo, você prega na minha igreja, o dia que você mudar a mensagem. Você prega na minha região, no dia que você mudar a mensagem. Você prega aqui, o dia que você pregar mais tranquilo. Sabe por quê? Porque a filha está andando pelada e não pode tocar na sirigaita da filha dele. Porque a mulher é igual a Jezabel, não pode falar com ela com aquela rebelde. Porque a casa está desorganizada. Porque ele é pastor na igreja, mas quem manda nele é a mulher dele. Porque ele manda na igreja, mas a mulher manda nele. Eu vou falar, porque Deus está mandando eu pregar. Deus está mandando eu pregar, oh glória. Porque ele ajunta com a Bíblia. Porque ele ajunta crente com a Bíblia. E a mulher espalha com a língua, oh glória. Porque ele ajunta os crentes. E a mulher espalha com a língua. Porque ele carrega a igreja nas costas. E a mulher carrega no Facebook. A mulher carrega no WhatsApp. A mulher carrega no Instagram. O que mais tem é mulher de obreiro desocupada. O que mais tem é mulher de obreiro que não tem o que fazer. E eu vou falar porque eu não tenho medo da senhora. Porque a senhora não coloca arroz lá em casa. Porque a senhora não calça meus filhos e minha mulher. Porque quem cuida de mim não é a senhora, sua vaca de baçana. Quem cuida de mim é o Deus da igreja. É o Deus da Bíblia. É o Todo-Poderoso. Para os faltosos na EBF, para os faltosos na escola dominical e na escola bíblica de férias, vaca de Baçã é a pronúncia que Salomão usou para aquelas mulheres do rei. Vacas caras. Oh glória. Mas vai ouvir. O Brasil vai ouvir, querendo ou não. O Brasil vai ouvir. Enquanto eu estiver vivo, o Brasil vai ouvir. Enquanto Deus me der oportunidade, o Brasil vai ouvir. As agendas vão ser baratas, o cano vai ser muito cano que eu vou continuar tomando, eu vou continuar apanhando na obra, viajando e apanhando, mas quando eu pegar a palavra, a igreja vai ouvir, porque enquanto eu falar o que a igreja mandar, Deus vai me guardar. Eu estou sentindo a mão de Deus sobre a minha vida aqui essa noite, oh glória. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui essa noite, oh glória, oh glória, oh glória. Pedro falou, Senhor, muda a mensagem porque o povo está indo embora. Muda a mensagem porque o povo está indo embora. Jesus olhou nos olhos de Pedro, dentro do olho dele, e falou, vai também. Pode ir. Vai embora. Sabe o que Jesus está dizendo? A mensagem não vai mudar. Quem tem que mudar são as pessoas e não a palavra. Eu vou resistir, irmão. Eu vou resistir, eu vou ir até o final. Eu estou pedindo Deus graça para mim até o final, oh glória. Até o final, alamassúria. Eu quero que os teus filhos saibam que é a igreja. Eu quero que os teus netos saibam o que é a igreja. Eu quero que a tua descendência saiba o que é a igreja. Porque se Deus não levantar homens para poder sofrer por causa do evangelho, daqui 5 anos não vai ter mais igreja. Vai virar boate gospel. Vai virar show evangelho. Já viu o que está acontecendo agora? Os coaches evangélicos.
Os coach é aquele que dá uma palavra de autoajuda. A luz meio apagada, uma pulseirinha no braço, sobrancelha feitinha. Calça coladinha, calça coladinha. Safadinhos, né? Profetas de Baal, né? Espírito de Jezabel, não é? Aramassúria. Unção de Acabe. Mente de Abirão, Datã e de Corá. Lepra de Naamã. Intenção de Geazi. Amaracébia, Daraaiki, Pamarassuri, Micaia. Amandurabadaracébia. Comportamento de Jeroboão. Recandemenecanto narassurimiki anderécia. Feche seus olhos, por favor. Mas Deus está levantando um remanescente. Adamassúria no micanto. Gamassuri micaia. Alamandaraçai. Há uma fonte de água cristalina. Alamanduribicácia. Alamandaraçai. Lerimicando da Suribicanda. Deus está levantando um remanescente que não vai se prostrar, que não vai se render, que não vai negociar fé ou caráter. Oh glória! Deus está levantando um remanescente que vai combater o gigante chamado Golias. Eu não sei quem é o Golias que está levantando, não sei se é convenção, eu não sei se é secretaria, eu não sei se é pastor presidente, eu não sei se é campo, eu não sei se é família, mas pode vir Golias, pode entrar no vale, porque Deus ainda continua derrubando o gigante e restaurando a glória da casa. Ô Golias, você está achando que Cabote vai continuar, e Cabote não vai continuar. A palavra vai voltar para a igreja, a glória vai entrar no templo, Deus vai avivar a igreja. Feche seus olhos, por favor. Andou minimicando. Farei algo grande nesta nação. Farei algo novo no meio do meu povo. Mudarei a direção e a rota. Farei algo que os homens ficarão completamente perplexos. Porquanto eu sou Senhor e Deus sou. Tenho contemplado as obras no oculto, no escondido. Tenho visto os bastidores, aquilo que os homens falam secretamente nas recâmeras. Conheço as intenções, os propósitos e projetos. Sei que muitos usam da minha noiva para galgar e para deliciar dos prazeres dessa terra. Mas saiba tão somente remanescente meu, povo eleito e escolhido, coloquei-me de pé para pelejar por esta nação, coloquei-me de pé para exercer juízo nesta nação. Dentre os poderes dos homens e dentre os sacerdotes, eu trarei a luz oculto, eu revelarei o escondido. Estou passando em revista nesta nação, porquanto tenho com esta pátria uma promessa de impactar o globo e de levantar nesta nação homens e mulheres que apregoarão a minha palavra. Mas para que isto ocorra, eu mesmo, eu Senhor, passarei em revista dentre os sacerdotes, passarei em revista dentre o meu povo. Aqueles que dizem ser grandes serão abalados nessa nação, aqueles que dizem ter poder serão dizimados nessa nação. Eu me levantarei no meio das convenções, eu me levantarei em cada estado, eu arrancarei aqueles que for necessário arrancar. Se preciso for, abrirei sepultura e precipitarei rebelde com a sua casa para dentro da terra, mas a minha casa não será desonrada, o meu povo não será iludido,
novo virá. Eu tenho pressa em suscitar dentre vós sacerdotes santos, homens zelosos, homens com a vida reta, para que pregoem a minha palavra. Levantarei no campo, levantarei nos lugares remotos, chamarei nas cidades pequenas, trarei dos cantos os homens da enxada, da foice, ficarão nos lugares altos, apregoando a minha verdade. E quanto àqueles que profanam o meu templo, eu os ferirei com verme, e provarei para vós outros que sou eu, o Senhor, quem falo. E quanto àqueles que tocam na mesa em iniquidade, e que não temem, e que não arrependem da prática dos pecados contra a minha casa, contra o meu espírito, eu mesmo tratarei e provarei que sou Deus. E quanto à iniquidade, a imoralidade, a profanação do templo, olhai e vede que nada perpetua na minha presença, que nada prevalece. Os homens mudam o sistema, os homens trabalham nos bastidores, mas eu sou Deus, e com meu braço forte arrancarei aquilo que não me louva, para que o meu nome seja glorificado, e para que aqueles que estão errantes vejam a diferença entre os que me servem e aqueles que não me servem, e se convertam a mim. Assim manda dizer o Senhor dos Exércitos, assim manda dizer o Senhor. Porque nos últimos dias levantar-se a nação contra nação, reino contra reino. Haverá peste, fome, terremotos em vários lugares. E por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade é o pecado que não gera constrangimento. É o pecado que não gera lágrima. É o pecado que não leva àquele pecado que a pessoa já acostumou a praticar e acha que Deus não está nem aí mais. O que é iniquidade? Amarra a súria. Fecha os seus olhos. É quando você deita com a sua namorada e diz: Deus me entende, eu sou fraco. Deus diz: não, eu não te entendo, você é iníquo. O que é iniquidade? É quando você tem uma treta, um amante, e não arrepende, não tem uma lágrima, não sente constrangido porque falhou, e diz: Deus entende. Deus diz: não, eu não entendo, você é um sem vergonha. O que é iniquidade? Fecha seus olhos. Iniquidade é quando você anda pelada e anda sedutora na igreja, parecendo uma jiboia, cascavelando, não sente vergonha do teu corpo. Diz: pô, mostra o teu corpo pro teu marido. Quem tem que ver essa carne é teu marido. Sua comida de verme. Daqui a pouco tu tá cheia de estria, tá gorda, tá flácida. E você que é marido, guarda a tua casa, larga a mão de ser banana, cuida da tua mulher, manda ela botar roupa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Você está vendo como é que até as línguas estranhas são um pouco quando eu estou pregando? Eu falo: Deus, eu queria tanto ter o que os outros pregadores têm, que estão pregando, está todo mundo falando língua, gente correndo, gente pulando, gente rodando, aquele avivamento. Mas depois o pessoal continua dormindo com a namorada. E eu falo: não é avivamento. Rodou, pulou, deitou, agarrou no teto, mas continua vendo pornografia. Não é avivamento.
E avisa para os rebeldes que eu vou embora hoje, que eles podem vir amanhã. Avisa para aquele pastor que acha que é o xerife da cidade, os cangaceiros, os donos da verdade, que só eles é crente. Avisa para eles que eu já fui embora, que eles podem continuar com o império deles, mas eu deixei um recado, que todo império derrete diante do Deus da glória. Quem é grande para Deus? Me conta. Quem é grande para Deus? Me conta. Quem é forte para Deus? Me mostra. Quem esconde de Deus? Me diga. Vamos lá, rapidinho, tá? Gosto muito de vocês, tá? Eles falam que é capixaba, né? É capixaba. Eles falam que capixaba passa peixeiro no chão. É verdade? Capixaba é bravo? Capixaba é bravo? Quem é capixaba aqui? Todo mundo é capixaba. Só tem uns mineiros. Quem é mineiro aqui? Aleluia. Opa. Capixaba, eles falam que é bravo. Tô achando que eu sou capixaba também. Vamos lá. Jesus falou que nos últimos dias sobreviveriam tempos difíceis. Agora, quais são os últimos dias? Os sinais da volta de Jesus já estão em evidência, sim. E quais são os maiores sinais? Qual é a maior prova de que Jesus está para buscar a igreja? Qual a maior prova? Quer ver? Em 1 João, capítulo 2, verso 18, João escreve assim: filhinhos. Primeira coisa, eu achava, a princípio, que quando ele falava filhinho, ele falava somente no sentido diminutivo, ou no ato de expressão amorosa com a irmandade. Mas o termo filhinhos aqui é alguém que foi adotado por Deus, porque nem todos são filhos de Deus. Porque todos são criaturas de Deus. Agora, filhos de Deus são aqueles que obedecem a Deus. Porque uma coisa é ser criatura, ser criado por Deus. E outra coisa é ser filho. E para ser filho de Deus, precisa aceitar a Jesus. Então aqui ele está falando com a igreja. E falando de uma forma amorosa com a igreja. Porque era o estilo dele. Ele falava assim. Ele exortava de uma forma amorosa. Era diferente de Jeremias, de Ezequiel, de Juarez. E ele diz: filhinhos, já é esta a última hora. O apóstolo Paulo, escrevendo em Timóteo, capítulo 2, verso de número 3, ou capítulo 3, verso 1 ao 4, Timóteo diz: porque nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão mentirosos, é ou não é? Presunçosos, arrogantes, profanos, não terão prazer na verdade, serão avarentos, terão comichão no ouvido e não suportarão a sã doutrina. Isso acontece hoje ou não? Os homens são mentirosos ou não são? Eles mentem em nome de Cristo para arrancar do povo o que eles querem. Para tirar do povo o que eles querem, eles mentem em nome de Cristo. Eles criam fábulas. Só que a Bíblia diz que também as pessoas terão liderança segundo as suas cobiças, as suas ganâncias. Então eles enganam e são enganados. Vivem numa vereda tortuosa. Agora, outro texto que me preocupa muito é o texto de Filipenses, capítulo 3,
Verso número 2. Eu não sou de anotar, mas esse eu anotei lá na escrivania agora, porque esse texto me preocupa muito. Olha o que Paulo diz: guardai-vos dos cães. O profeta Isaías fala assim: porque os vossos profetas são levianos, os vossos sacerdotes são mentirosos, e os vossos pastores são como cães gulosos. Sabe o que é cão guloso? Cão guloso é aquele cachorro com muita fome, que você joga um pedaço de carne no meio da matilha. Matilha, é matilha mesmo? Muito cachorro? Matilha mesmo, matilha, né? Matilha. Tempo que eu não estudo, já rapaz, estudar muito tempo, cabelo tá branco. Eu acho que é matilha mesmo. Um monte de cachorro. Matilha, matilha. Você joga um pedaço de carne no meio dos cães e eles metem a boca. Já viu? O cachorro, um puxa de um lado, outro puxa do outro para ficar com a carne. Cão guloso. Já reparou que a briga hoje é para ver quem tem mais dinheiro? Já viu que a briga hoje é para ver quem tem templo maior? Eu sei que é difícil engolir isso, eu sei. Eu preguei isso certa feita, eu falei sobre cães gulosos. Eu preguei essa mensagem: os vossos pastores são como cães gulosos. E eu fiquei completamente, eu apanhei muito porque eu falei isso. Mas eu vou falar de novo, não tem problema não. Pode falar, pode bater de novo, bate de novo. Eu vou repetir: os pastores são como cães gulosos. Estão interessados somente na lã e na gordura da ovelha. Fecha seus olhos. Estão interessados só no produto. E gente falando assim: eu tenho 500 membros, mas não sabe o nome de um. Eu tenho 200 membros, mas não visita um. Eu tenho 300 membros, mas não pega na mão do membro. Esqueceu que vai ter que prestar conta para Deus das pessoas que estão debaixo da autoridade. Acorda, sacerdote! Acorda, sacerdote! No juízo Deus vai te pedir conta das almas que você está gozando do dízimo dela, da oferta dela, do carro dela, da posição dela. Larga a mão de ser explorador, larga a mão de ser sanguessuga, larga a mão de ser ladrão. Pede a Deus perdão pelo teu pecado. Outra coisa também, eu sei que isso vai dar papai, mas vamos lá, a gente tem que falar, irmão, porque está acontecendo. Gente rodando o Brasil, América com dinheiro da igreja, fazendo missões em Boston, fazendo missões em Massachusetts, fazendo missões e com um Camaro atrás, fazendo missões aqui em tal lugar, irmão, fazendo missões em Londres, fazendo missões na Disney. Irmão, pelo amor de Deus, que missões em Disney, que missões em Massachusetts, fazendo missões aqui no McDonald's, comendo não sei o que lá, no açaí em tal lugar. Deus vai acertar com a igreja brasileira. Igreja passando de pai para filho. Por quê? Por que é meu filho que tem que ser pastor? Não pode ser outra pessoa, não? Por que o meu substituto tem que ser meu parente? Por quê? E ninguém fala nada porque tem medo desse. Mas eu não tenho medo de você não, cacique. Eu não tenho medo de você. Eu não te devo nada. Eu não cheguei aqui apadrinhado. Eu não cheguei aqui porque meu pai é obreiro, minha mãe é do situação. Eu cheguei aqui porque Deus me trouxe. Escuta isso. Eu não prego o evangelho porque eu sou filho de crente. Eu prego o evangelho porque Jesus me chamou. Igreja não tem que passar de pai para filho. Igreja não tem que passar de parente para parente. Igreja não tem que ficar em família. Igreja passa para quem tem chamada. Igreja passa para quem tem unção. Não é porque o meu filho, ele tem que ser o do líder da igreja. Por quê? Por quê? É por causa do dinheiro? É porque não quer soltar a teta? É porque não quer perder a mordomia? Misericórdia, né? É porque virou hierarquia?
É porque o sistema feudal entrou na igreja. É porque a monarquia entrou na igreja. Agora é sangue azul. Filho de fulano tem que ser presidente. Filha de Bertana tem que ser bispa. Porque filho de pastor não pode ser porteiro, não. Filho de pastor não pode ser diácono, não. Filho de pastor não pode lavar banheiro, não. Mulher de pastor não pode varrer a igreja, não. Que negócio é esse? A igreja não é tua. A igreja é de Cristo. Ele usa quem quer, levanta quem quer, como Ele quer. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos falsos obreiros, guardai-vos dos falsos obreiros. Olha o que Paulo falou, irmão, para tomar cuidado de quem que é falso obreiro. Vem aqui buscar o chapéu da boa consciência. Vem aqui pegar a meia do passo perfeito. Pega a vassoura ungida para varrer sua casa. O travesseiro do bons sonhos. Quer ter bons sonhos? Para de trair sua mulher. Quer ter consciência tranquila? Compra e paga. Quer ter passo perfeito? Anda diante de Deus. Filhinhos, já é essa última hora. Eu vou ler o texto aqui e terminar minha oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu gosto muito de vocês, tá? Eu nunca imaginei que eu gostava tanto de capixaba assim. Diz assim o texto: filhinhos, já é essa última hora. Como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Por onde conhecemos que já é a última hora. Eu te convido para colocar-se em pé em Jesus Cristo. Agora, por que ele fala que muitos se têm feito anticristo? Ele fala, vem o anticristo, mas muitos se têm feito anticristo. O espírito do anticristo, ele já está no nosso meio. O anticristo não, mas o espírito já está. Agora, o que é o espírito do anticristo? O anti é aquele que se opõe a Cristo. É o opositor. Tudo que é contra a verdade é o do anticristo. Tudo que se opõe à verdade dentro da igreja faz parte do espírito do anticristo. Agora, Juarez, em que eu devo preocupar? Eu vou abrir o texto aqui rapidamente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus te guarde, Deus continue te protegendo em nome de Jesus Cristo. Que você permaneça fiel ao Senhor, que possamos permanecer fiéis ao Senhor. Sabei, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Fecha os seus olhos. Amantes de si mesmo. Homens amantes de si. Tem ou não tem? Com seus olhos fechados. Tem ou não tem? Se ama ou não se ama? Se acha a última bolacha do pacote ou não se acha? Se acha o copo d'água no deserto, é ou não é? Se acha insubstituível. Se não for eu, ninguém vai. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Amantes de si mesmo. Alguém falou comigo que cada vez que eu prego diminui a minha agenda. Eu digo, mas então tá bom. O propósito de pregar não é fazer agenda. O propósito de pregar é fazer a vontade de Deus. Eu não prego preocupado em marcar outra agenda. Eu não estou aqui preocupado se eu vou voltar depois. Falar a verdade, não estou nem aí, sabe?
É tremendo isso, eu não ligo para nada. Irmãos, eu queria ligar. Vocês acreditam que tem vídeos na internet? Eu nunca postei um vídeo. Você acredita nisso? Vocês acreditam nisso? Tem vídeo aí que tem não sei quantos mil. Não vou nem ficar falando isso, porque não dá ibope para internet. Eu nunca coloquei um vídeo. Eu não tenho canal. O canal que eu tenho é no dente que eu fiz. Tava doendo, ele riu pela primeira vez. Tava doendo, eu falei, faz canal. Aí eu abri a boca, e os 2 canais foram doer. Falei, página, eu não tenho página. A única página que eu tenho é essa aqui, ó. Essas páginas aqui. Ah, eu tô te seguindo na página. Então você tá lendo a Bíblia junto comigo de madrugada, porque a página que eu tenho é essa aqui da Bíblia. As páginas da Bíblia que eu tenho. Eu não, sabe, eu queria, alguém fala comigo assim, rapaz, você tem tudo para ser o maior pregador do Brasil. Eu falo, o que é o maior? O que é o maior pregador para você? O maior pregador para mim é aquele que sai e volta para a mesma família. O maior pregador para mim é aquele que senta e toma ceia. O que é o maior pregador para você? O maior pregador para mim é aquele que levanta de madrugada e ora para a mulher enquanto ela dorme, ora para os filhos. Ora dentro de casa. O que é maior para você? Alguém disse para mim outro dia, você não vai longe pregando assim. E eu disse, se eu for para o céu já tá bom demais. Feche os seus olhos. Há 12 anos atrás, eu estava no meu quarto deitado, eu ainda era solteiro. 13 anos atrás, eu era solteiro ainda. Eu tenho 12 anos de casado. E enquanto eu dormia, eu sonhei que eu estava fazendo uma rua de ouro, com uma marreta de ouro. Eu não esqueço desse sonho. Já testemunhei algumas vezes. E eu me lembro que quando eu fazia essa rua, apareceu um anjo e me pediu a marreta. Estendeu a mão e me pediu a marreta. E eu me lembro muito bem que eu vi que era um anjo, eu falei, eu vou entregar a marreta. E quando eu fui entregar a marreta para o anjo, eu pensei, mas se eu entregar a marreta, eu não vou terminar a rua. E se eu não terminar a rua, as pessoas não vão ter acesso à cidade de ouro. Era uma rua de ouro para uma cidade de ouro. Você entende? Eu vou dormir, eu não tenho sossego, sabe? Quando eu não sonho com demônios, eu sonho com Bíblia. E eu me lembro que eu resolvi puxar a marreta, e quando eu puxei a marreta, aquele anjo segurou a marreta. E ele transformou num demônio. Era um demônio disfarçado em um anjo de luz. Eu comecei a brigar com aquele demônio no sonho. E o final da história foi que ele disse para mim, eu te dou o que você quiser para você mudar a mensagem. Há 12 anos atrás, meus amigos. Quer fama? Eu te dou fama. Quer dinheiro? Eu te dou dinheiro. Escuta isso. Eu te dou tudo, mas para de pregar igual você prega. E eu me lembro que depois que casei, tinha 3 meses de casado, eu peguei o trem, eu e minha esposa. E em Galileia tinha um pastor chamado Pastor Abel de Galileia. Não sei se alguém aqui já ouviu falar nele. Um pastor forte, Pastor Abel da cidade de Galileia. Eu desembarquei do trem, atravessei o Rio Doce de balsa,
almocei com o pastor Abel, puxei minhas malas até o trevo de Galileia, e um pastor me buscou na caminhoneta, e eu fui pregar em São Geraldo do Baixinho. A minha esposa na cabine da caminhonete com o pastor e a esposa dele, e eu na boleia lá em cima comendo terra. Na carroceria. Eu fiquei branco aquele dia, mas depois tomei banho e fiquei preto de novo. E eu me lembro que quando eu cheguei em São Geraldo do Baixinho, quando eu desci da caminhoneta, Deus usou um menino na rua e falou comigo da seguinte forma: prega como eu te mando e não aceita aquela proposta. Tem gente que não é para mim andar com elas. Tem lugares que não é para mim frequentar. Tem grupos que Deus não quer que eu me integre. Deus nos separou para uma grande obra. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça. Eu quero orar por você e com você, para finalizar minha oportunidade. O texto diz: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Esse termo calúnia é um tanto quanto complexo, porque Paulo teve uma dificuldade muito grande em Gálatas. Ele disse para os irmãos de Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem vos persuadiu, vós que começais no Espírito e agora aperfeiçoai-vos na carne? Nos originais Paulo fala laléu, laléu é língua, catilaléu, laléu é língua, cat é descer, falar, usar a língua para poder fazer fofoca. Paulo disse: cat laléu, vocês descem a língua em mim, vocês falam de mim, vocês estão me caluniando. Paulo sofreu isso com falsos obreiros. E infelizmente, irmãos, a língua, ela tem destruído famílias, a língua tem destruído ministério, a língua tem destruído pessoas. Mas eu profetizo que a tua língua vai ser usada para pregar a palavra. Eu declaro que a tua língua vai ser usada para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Esses dias me mandaram um vídeo de um pastor numa situação desconfortável, que não me convém falar a situação. E alguém me disse: está vendo aí? Exortou muito, está vendo, pastor Jorge? Tem que tomar muito cuidado. Eu falei pastor, o senhor está me mandando isso aí, mas esse pastor aí, muitas vezes ele encheu a sua igreja. O senhor levou ele aí, a igreja encheu porque ele ia ir pregar. Fala dele não, pastor. Mandei para ele o áudio, eu tenho um áudio. Foi: fala dele não, pastor. Fala não, porque o senhor não estava lá, o senhor não sabe. Falei que pastor, esse vídeo está editado, esse vídeo está cortado. O senhor não percebeu não? Falei: pastor, esse vídeo está cortado. O senhor não viu que esse vídeo está cortado não, pastor? O senhor não comemora com a sua família não? O senhor não grita com a sua família não? Fala não, pastor. Falei: fala não. Falei: pastor, deixa eu contar para o senhor. É por isso que não me chama, irmão. Por isso que eu não prego. Por isso. Falei: pastor, deixa eu falar para o senhor uma coisa. A Bíblia diz que 6 coisas Deus abomina e a 7ª ele odeia: aquele que semeia contenda entre os irmãos. Viu, pastor? Deus odeia. Deus odeia. E pode falar para o senhor uma coisa? Não é porque o senhor é pastor que o senhor está isento da Bíblia. O senhor mandou para mim aqui, eu não dou para o senhor liberdade. Eu nunca falei de ninguém com o senhor. Então não fale dos outros comigo. Eu estou ocupado fazendo a obra de Deus. Não vem falar dos outros comigo. Não vem. Não vem, eu não admito. Irmão, eu não sou moleque. Se Deus me falar, eu falo. Mas ninguém me conte nada. Eu não vou na casa dos outros, não durmo na casa dos outros, eu não como na casa dos outros, eu não frequento casa dos outros para não saber da vida dos outros. Eu prego o que Deus manda, não é o que me conta.
Cuidado com a tua língua. Vamos orar? Fica meu abraço para vocês. Obrigado por ter esperado até agora. Eu vou orar com você, por você. Feche seus olhos. Eu sei que você não terminou a mensagem assim rodando, sabe? Chorando, aquele negócio todo. Mas eu nunca prometi isso nas mensagens que eu prego. Mas eu acredito que a minha cooperação aqui vai contribuir para o seu crescimento espiritual. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Tem alguém essa noite que quer fazer um concerto com Deus? Tem alguém essa noite que sente a necessidade de fazer um concerto com Deus? Se tem alguém, a igreja com os olhos fechados, que sentiu a necessidade de fazer um concerto com Deus, se tem alguém, sai do teu lugar e vem à frente. Se não tem, que Deus abençoe a amada igreja. A irmã vai cantar um hino, né? Eu vou orar e devolver a palavra para o pastor. Agradecer o pastor pelo convite, pela paciência comigo. É difícil falar comigo, não é porque eu sou famoso, não, porque eu não sou famoso. É difícil falar comigo porque eu não tenho secretário, nem secretária. Eu mesmo faço a minha agenda. Então imagina, dá tudo errado. Tem vezes que eu marco 4 no mesmo dia. Aí eu tenho que ligar, eu desmarco aí porque eu marquei errado. Eu preferia eu mesmo fazer minha agenda, porque quando eu tenho que falar com secretária, com advogado, com fulano, com ciclano, fica um pouco estrelado demais. E o propósito aqui não é ser estrela, o propósito aqui é pregar a palavra de Deus. O propósito é fazer a obra. Então Deus vai me ajudar, né? Quando a minha filha estiver maior, minha filha faz. Está com 9 aninhos, quando ela estiver maior, ela faz. Mas enquanto ela não estiver maior, Deus vai me dar graça e vai ajudar os irmãos a me compreenderem aí. Nesse sentido, eu não quero terceirizar a obra de Deus. Nada contra quem faz isso, mas eu não quero. Eu quero continuar o mesmo cuidando, tendo em vista que Deus me chamou para tal coisa, eu vou cumprir com aquilo que Deus me chamou. Feche seus olhos. Altíssimo Deus, poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, já é esta a última hora. Percebe-se, Senhor, que os sinais da tua volta já têm se manifestado. Então, Deus, dai-nos diligência, dai-nos inteligência, dai-nos sabedoria, para que possamos prestar a Ti um culto racional, Pai. Para que possamos prestar a Ti um culto sadio, para que possamos chegar diante de Ti com temor e com tremor, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa as nossas falhas. Ó Deus, eu levanto a minha voz para orar com esse irmão, essa irmã, esse moço, essa moça, para clamar a tua misericórdia, Senhor da glória. Ó Deus, ajuda o fraco, levanta o caído, perdoa os pecados, limpa a iniquidade. Ó Deus, purifica, santifica, renova, vivifica, Senhor. Ó Deus, ajuda o teu servo e a tua serva. Ó Senhor, quebra o jugo, quebra a cadeia, remove os grilhões, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor da glória, também entra com reconstrução naquilo que é necessário, Pai. Restaura o que é necessário ser restaurado. Ó Deus, provê aquilo que é necessário ser provido. Ó Deus, cura as feridas, sara a alma. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Paracletos, companheiro de batalha, companheiro de jornada, tu que és o capacitador, o orientador, tu que és aquele que abre o entendimento, que dá ciência, que dá sabedoria. Toma o teu povo nas tuas mãos, ó Deus. Ó Senhor, ajuda, meu Pai, a teu servo, a tua serva. Ó Senhor da glória, levanta aquele, Senhor da glória, que tem chamada, e capacita aquele que está, meu Pai, com as mãos no arado. Ó Deus, dá diligência, inteligência, sabedoria, prudência. Ó Deus, dá versalidade, dá-nos humildade para que possamos ouvir a tua voz e entender. Também mais um pedido eu faço a ti, ó Deus, aqui nesta cidade. Ó Senhor da glória, Pai da eternidade, o Senhor diz que os sinais acompanhariam aqueles que crescem, Senhor, e eu creio na tua palavra. Eu não digo isso, Senhor da glória, para a glória própria e nem para a soberba humana, mas se alguém enfermo aqui, cura a enfermidade. Se alguém trazendo no seu corpo a enfermidade mortal, que essa enfermidade seja aplacada hoje, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, se tem alguém aqui intercedendo por um ente, intercedendo
intercedendo por um familiar. Libera a cura agora sobre a casa dele, sobre a casa dela. Ó Senhor, estenda a sua mão agora, Pai Santo e querido, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, toda enfermidade mandada, enfermidade crônica, enfermidade proveniente de obra de macumbaria, enfermidade proveniente de palavra de maldição, mioma, caroço, câncer, enfermidade na coluna, tumor, eu te ordeno agora, enfermidade no ovário, olha aí, meu Deus, enfermidade no útero, essa mulher que não pode gerar, essa mulher que não pode ter uma criança, abre a madre dela, cura ela. Esse homem que é estéril, cura ele, Senhor da glória. Esta pessoa que entrou aqui com arritmia ou enfermidade cardiovascular, esta pessoa que entrou aqui com enfermidade crônica na coluna, eu ordeno agora em nome de Jesus Cristo, enfermidade, solta agora a coluna dele, solta agora a coluna dela. Essa pessoa que entrou aqui, meu Pai, e que foi acometida por uma obra de magia negra, por uma obra de macumbaria na vida sentimental, pombagira, solta agora, solta o casamento, solta o namoro, solta o noivado, sai da vida conjugal, sai agora, em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que entrou aqui tendo uma queda precoce do cabelo, os pelos estão soltando na escova, os pelos estão soltando na toalha, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, toca no couro capilar dela agora, dá saúde para o cabelo agora, em nome de Jesus Cristo. Esse homem que entrou aqui com um problema no canal urinário, com a dor no canal, meu Pai, meu Deus, meu Pai, essa pedra no rim, em nome de Jesus, que esta enfermidade vai embora agora, pelo poder que é no nome santo de Jesus Cristo. Todo mal alojado, todo mal escondido, que sai agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Fica meu abraço.